favor, deixe a sua Bíblia marcada em 1 Coríntios, no capítulo 2, para que quando o momento chegar, nós rapidamente possamos acessar o texto. Primeira Coríntios, capítulo 2. Você pode ficar à vontade e continuar na realidade do Senhor, na realidade do olhar do Senhor, na realidade da glória do Senhor. Transforma-nos, Senhor, edifica-nos, Senhor, incendeia-nos, Senhor, para a Tua glória. A todas as suas criaturas e especialmente a nós, o Senhor nos deu um presente, um sistema de defesa que garante a nossa saúde, o nosso vigor, o nosso bem-estar. E esse presente, esse sistema de defesa, esse algo que o Senhor colocou em cada um de nós a fim de garantir a nossa saúde, é a fome. Fome. E por que a fome faz bem para a saúde? Por que a fome é tão importante para nós? Primeiro, porque se nós não sentíssemos fome, nós não comeríamos, né? Ou pelo menos nós não iríamos querer, ter vontade de comer. Não teríamos o desejo por comida. E segundo, se nós não tivéssemos fome, nós não sentiríamos, nós não teríamos prazer em comer. Sem fome não é agradável comer. Quem é que gosta de comer sem fome? Eu particularmente não gosto. Então, se nós não sentíssemos fome, nós provavelmente acabaríamos ficando fracos, raquíticos, e muitos possivelmente morreriam por falta dos nutrientes que vêm dos alimentos. E em algum lugar, certa vez, eu ouvi dizer que o instinto da fome é o mais forte de todos os instintos, que, por exemplo, o instinto sexual não chega nem aos pés do poder, da glória, do instinto da fome. Tanto é que a primeira coisa que um ser vai fazer ao nascer é o quê? Mamar. Eu lembro do dia em que o meu segundo filho entrou ali no quartinho da maternidade, ele passou ali a mamar, e não parou até agora o menino, come que é uma beleza, Mas seja no mundo animal, seja no mundo humano, no nosso mundo, uma das primeiras necessidades que vem bater a porta e nos mostrar que estamos vivos é a fome. E o instinto da fome é algo tão poderoso, é algo tão forte, que até o diabo usou da fome para enganar Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Primeira coisa que o texto lá em Gênesis, no capítulo 3, vai nos dizer sobre o fruto proibido, era o quê? Que o fruto era bom para se comer, era agradável ao paladar. Eu imagino que quando Adão e Eva eles viram aquele fruto, eles salivaram, de tanto desejo de comer.
aquele fruto. Se nós pararmos para pensar, o pecado entrou na história do homem por causa de comida, é por causa do seu estômago. Isso só para nós percebermos o quão forte, o quão poderoso é a fome, né? E a fome é algo poderosa, né? É algo forte justamente porque é algo necessário. Fome é algo necessário, vital. Fome física é algo que faz bem, é algo extremamente importante para o nosso bem-estar. Muito importante. Até aqui, tranquilo. Tudo bem, né? A gente entendeu bem, né? Só que não é sobre fome física que nós vamos falar aqui nessa noite. Nós vamos falar aqui sobre uma outra espécie de fome. Nós vamos falar da fome espiritual, da fome de Deus. Porque assim como a fome física é importante para o nosso bem-estar, a fome espiritual também é extremamente importante. Aliás, seria muito melhor não ter fome por comida do que não ter fome por Deus. Seria muito melhor não desejar comida do que não desejar a Deus. Porque sem fome de Deus, não há desejo de se buscar a Deus. Sem fome de Deus, não há prazer em se estar com Deus. Sem fome não há prazer em se alimentar do pão que desceu do céu. E porque muitos não têm fome de Deus, muitos são fracos, raquíticos espiritualmente. Eu não sei quantos morreriam ao longo do caminho por não se alimentarem do pão da vida. Muita gente apenas buscando sobreviver, vivendo às margens do cristianismo, se alimentando de migalhas. E é por isso que existe um termo que é usado por aí, o cristianismo de sobrevivência. É cristianismo de sobrevivência. O que é isso? É aquele papo entre dois irmãos. Ô irmão, e aí, como é que você está? Eu estou bem, eu tô levando, eu tô tentando seguir o caminho. É difícil, né? Eu estou lutando contra o pecado, eu estou lutando contra os vícios, eu estou lutando contra os prazeres da carne. Na verdade eu não estou muito bem não, mas a gente vai indo, né? A gente vai sobrevivendo, né? Mas glória a Deus, Deus é bom, né? Deus é bom. Cristianismo de sobrevivência. E tem cura isso? Tem. Fome de Deus, fome pela realidade de Deus, fome do reino, fome da verdade, fome por Ele. Quem tem fome de Deus não se satisfaz em apenas sobreviver. Quem tem fome de Deus busca a abundância de vida prometida por Cristo Jesus. Porque Jesus, Ele veio e morreu na cruz para que pudéssemos viver em abundância de vida. É o diabo que veio para roubar, matar e destruir, mas o Cordeiro veio para trazer abundância de vida, muita vida, muita vida, e não sobrevivência.
Tudo que não parece abundância de vida tem que gerar fome, tem que fazer com que o faminto corra atrás de Deus. Tudo que tem cara de roubo, morte e destruição, isso tem que gerar fome, tem que fazer com que o faminto corra atrás daquele que prometeu e que nunca mentiu. Prometeu muita vida, abundância de vida. Você está correndo, você está correndo, você está correndo. Não sei quantos irmãos aqui já perceberam isso, mas uma das primeiras coisas que nós deixamos de sentir quando ficamos doentes fisicamente é o quê? É a fome, né? Vem a gripe, vem a febre, vem o mal-estar, e a primeira coisa que vai é o apetite. Isso deveria nos ensinar alguma coisa. Isso deveria nos dizer algo, isso deveria nos dizer que a ausência de fome é sinal de doença. Que quando eu não estou sentindo fome, isso é sinal de que alguma coisa não está bem. Que quando eu não estou sentindo fome, isso é sinal de que eu preciso fazer alguma coisa, porque falta de fome é sinal de falta de saúde. Só que existem aqueles que embora há muito tempo tenham perdido a fome, pensam que está tudo bem, pensam que a falta de fome é sinal de maturidade e não de doença, né? Aí dizem, não, agora eu cresci, eu já vivi muitos anos do cristianismo, eu já experimentei muita coisa, agora eu não preciso mais assim tanto de Deus, eu sou cristão maduro, eu não preciso mais orar tanto assim, ler a Bíblia tanto assim, jejuar tanto assim, orar tanto assim, não preciso. Falta de fome é sinal de que alguma coisa não está bem. Precisamos de fome, fome pelo reino, fome por Ele, fome por sua realidade. Só que quando eu falo de fome, não estou falando do tipo de fome que você é levado a sentir entre as refeições. Não estou falando do tipo de fome que faz você dizer, ai que vontade de comer alguma coisa, mas eu não sei muito bem o que é. Não. Primeira vez que eu fui para a nação de Moçambique, é um país ali no continente africano, bem ao sul. Isso foi em 2001, se eu não me engano, e naquela época Moçambique era o país mais pobre do mundo, de acordo com a ONU, e nós havíamos ido àquela nação a fim de levar as boas novas do Evangelho, a fim de levar, além da proclamação, levar, enfim, o amor, e nós fomos ali ajudar uma base missionária que já estava estabelecida naquele lugar, e nós recebíamos a visita de 200 a 400 crianças, né, jovens, adolescentes, e num certo dia alguém teve a feliz ideia de distribuir alguns pães que nós tínhamos ali ensacados, guardados. Esses pães, eles estavam querendo ficar duros, né? Era um pão queimado, e alguém teve a ideia, vamos distribuir isso para esse pessoal. E até hoje eu me lembro que foi um dos dias mais assustadores que eu vivi na minha vida, porque quando aquelas crianças, jovens e adultos e adolescentes viram pão,
me lembro da gritaria, eu me lembro da nuvem de pó que começou a se levantar, e naquele dia eu acreditei de todo o meu coração que crianças pequenas, elas iriam morrer pisoteadas pelo desespero, pela fome daqueles jovens, daqueles adultos, daqueles adolescentes. Como seria a igreja se a igreja tivesse tal fome pelo pão da vida? Houve uma época em que eu morei na terra dos meus pais, lá na Coreia. Eu fui fabricado no Brasil com peças importadas. Mas eu fui para aquela nação a fim de trilhar, com desejo de trilhar esse caminho artístico, o caminho da glória humana. Fui lá buscar ser, enfim, a mais nova sensação vinda diretamente da América Latina, E ali a gente ficou um tempo, acabamos gravando 2 CDs, um clipe pela MTV, turnê pela Coreia, enfim. E no meio daquele processo de me tornar a mais nova sensação vinda diretamente da América Latina, os meus empresários, as pessoas ao meu redor, diziam para mim o seguinte: olha, Juliano, quando a câmera bate em você, você ganha pelo menos 10 quilos, e é o normal, existe uma ilusão de ótica que acontece, quando a câmera bate em você, você engorda, E eu era um coreano feito no Brasil, que cresceu à base de feijoada, picanha, coisa era mais estruturada, o pessoal ali na verdurinha, no peixinho, o pessoal era magrinho. Aí falaram para mim: olha, você vai ter que perder pelo menos 10 quilos, Eu topo, tudo para minha glória, eu vou, O que eu tenho que fazer? Aí eles me sugeriram uma clínica, que ficava no meio do nada, ao pé de uma montanha. E naquela clínica, além de perder peso, eu também iria, segundo eles, parar de fumar, porque eu tinha um vício frenético. Eu fumava mais de 3 maços de cigarros por dia, e tinha que ser daquele vermelhão mais forte, porque eu era macho, E eu entrei lá, eu fui para aquele lugar, cheguei ali, era uma casa comum, tinha uns quartinhos pequenos, uns cubículos com um corredor, e a senhora lá daquela casa, ela me apresentou a um bebedouro, de água que havia ali naquele corredorzinho, e disse o seguinte: olha, tá vendo esse bebedouro aqui? Pode beber água à vontade. Eu iria ficar 10 dias naquele lugar, e só isso. E aí eu descobri por que as pessoas, quando iam para aquele lugar, paravam de fumar e paravam de fazer outras coisas mais. Sabe por quê? É porque eu era um fumante, assim, era um atrás do outro. E lá eu descobri o porquê que as pessoas naquele lugar, porque eu fiquei curioso, como é que eles vão para lá, não comem nada e param com os vícios. Mas sabe por quê? Sabe por que eu consegui parar de fumar? Porque eu não tinha tempo, não tinha neurônio, eu não tinha agenda para pensar no cigarro, porque naquele lugar eu só pensava em comida, sonhava em comida, comida. Eu não tinha tempo para pensar no cigarro. E outra coisa, algumas coisas interessantes começaram a acontecer naquele lugar. Eu tinha levado um caderninho, porque eu ia passar 10 dias no meio do mato, e vai que baixava alguma coisa, e eu escrevia o mais novo sucesso, Levei um caderno e um lápis para escrever alguma canção, alguma letra, E nesse caderninho que eu tenho guardado em algum lugar, você ali, ao invés de encontrar alguma letra, alguma cifra, alguns acordes,
Você ali encontra páginas e páginas e páginas e páginas e páginas e páginas e páginas de receitas culinárias, porque eu passava o dia inteiro pensando em comida, em comida, em comida, e o meu prazer era, não, quando eu sair daqui eu preciso comer isso, eu preciso anotar salsicha com sucrilhos e mel, sabe, eu parecia uma grávida com desejo, né? E você vê páginas e páginas e páginas. E outra coisa que eu nunca fazia, porque eu era macho, né, era assistir aqueles programas de culinária. Meu Senhor, como era bom assistir aquele negócio. E ali, eu ensinando a fazer um ensopado, e ali tomando nota, escrevendo tudo. E acabava o programa de culinária, eu desesperadamente procurava um outro canal, para ver se tinha um outro programa. E aí quando eu mudava então a programação e decidi assistir um seriado, para não dizer novela, né? E eu, ao invés de prestar atenção no enredo, ao invés de prestar atenção na fala, nos personagens, eu prestava atenção no brilho da mexerica, poncã que eles descascavam enquanto eles conversavam. Era só isso que eu via e que eu percebia. Vocês estão entendendo o quadro? É esse tipo de fome que precisamos ter por Deus, porque pessoas famintas não pensam em outra coisa a não ser no objeto da sua fome. Elas não têm tempo, elas não têm cabeça para outras coisas. Não é que elas não vivam, não é que elas não estudem, não casem, não trabalhem, mas elas têm uma outra prioridade. Elas têm uma outra prioridade. Pessoas famintas, elas perdem o sono, elas não conseguem dormir sem orar, não conseguem dormir sem ler e ser lidas pelas Escrituras, elas não conseguem dormir sem antes estar com aquele que é o alvo de sua fome. Pessoas famintas, elas são proativas, elas se mexem, elas reagem, elas fazem alguma coisa. Provérbios 16:26 vai dizer que a fome do trabalhador o faz trabalhar. A fome do trabalhador o faz trabalhar, o leva a trabalhar, porque a sua boca, porque o seu estômago a isso o incita. Quem tem fome trabalha, quem tem fome sabe que é preciso fazer alguma coisa. Se você está com fome, se você precisa que Deus fale, se você precisa de mais, do mais de Deus, só que você não faz nada, você está sendo muito ingênuo, muito ingênua. Não foi o Senhor quem declarou em Jeremias 29:13: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes Espera aí, não está escrito buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com a parte do seu coração? Não, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com a maioria, com a grande parte do seu coração. Não, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E buscar de todo o coração
é um ato diferente do cotidiano, é um ato diferente do dia a dia. Se você precisa de Deus, se você tem fome, desespero por mais de Deus, faz alguma coisa, faça alguma coisa, tome uma atitude. Comece um propósito, comece um jejum, viaje sozinho para longe para buscar a Deus, entre numa caverna e só saia de lá quando o Senhor falar. Mas faz alguma coisa. Se as respostas não estão vindo, é mais do que tempo de saber que seja lá o que você esteja fazendo ou não esteja fazendo, não está dando certo. Faça algo. Faça algo, porque a fome, o desespero é algo que comove, é algo precioso para Deus. A nossa fome, o nosso desespero comove o coração de Deus. E entendam que existem dois tipos de desespero. Existe o desespero mundano, o desespero do mundo, e o desespero dos cristãos. E o desespero do mundo é um desespero baseado, enraizado na falta de esperança. O mundo se desespera por não ter esperança, mas o nosso desespero é um desespero diferente, porque o nosso desespero é enraizado, é baseado na presença, na existência da esperança. Eu me desespero porque eu sei que há resposta, eu me desespero porque eu sei que há luz no final do túnel. Existe algo em nossa fome, em nosso desespero, que comove o coração de Deus. Vocês se lembram da história de Zaqueu? Zaqueu, ele era aquele homem de baixa estatura, ele era baixinho, e ouviu dizer que Jesus estava passando, e o texto vai nos dizer que ele subiu naquela árvore para ver Jesus. Uma outra versão de uma Bíblia americana vai dizer que Zaqueu subiu naquela árvore porque ele estava desesperado para ver Jesus. Ele estava desesperado para ver Jesus. E Jesus, o Senhor, Ele leu o desespero daquele coração. E o que aconteceu naquele dia? Jesus, o Senhor, visitou a casa daquele homem. E naquele dia foi dia de salvação naquele lugar. Aquele cego de nascença estava ali jogado na estrada, no meio da estrada, e a multidão o cercava, e ele ouviu Jesus, que Jesus estava passando, e imediatamente foi tomado de esperança. Ele foi tomado por um desespero baseado em esperança, e ele passou a bradar: Filho de Davi, tem compaixão de mim. E o texto vai nos dizer que haviam pessoas ao seu redor. Só para os irmãos entenderem como o desespero dos desesperados incomoda aqueles que não têm desespero nenhum, não tem fome nenhuma. A fome do faminto incomoda aquele que está de barriga cheia. E eles começaram a dizer: ei, o que você está fazendo? Fica quieto, você está sendo inconveniente, ô cego, fica de bico calado. Só que o texto vai nos dizer que o cego bradou em tom ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim, tem compaixão de mim. Porque se o desespero tem uma aparência, se o desespero se parece com algo, é com isso. Se há esperança, se parece com algo, se parece com isso, tem compaixão de mim. E o que aconteceu? Nós sabemos a história. O Senhor leu, o Senhor se comoveu com o desespero, com a esperança daquele coração, e a partir daquele dia o cego passou a ver. E a mulher do fluxo de sangue, 12 anos ela padecia daquela enfermidade incurável,
E o texto vai nos dizer, só para nós termos uma ideia de que tipo de pessoa que ela era, o texto vai nos dizer que ela havia gasto tudo o que ela tinha para se ver livre daquilo. Estava em casa e ouviu a multidão: Jesus está passando. E ela também, ela foi tomada por uma esperança. Ela ouviu as histórias, ela creu na esperança, e foi pega num dilema. Porque ela era diferente do cego. Ela não poderia sair no meio da multidão gritando: filho de Davi. Por quê? Porque ela tinha uma doença que fazia dela uma pessoa imunda, impura. E uma pessoa como ela não poderia transitar livremente no meio das pessoas, porque senão ela era apedrejada. Bastava uma pessoa descobrir ela no meio da multidão: imunda no nosso meio, e ela morria apedrejada. Então ela pega num dilema: eu estou aqui em casa, eu sou imunda, basta uma só pessoa me descobrir lá no meio e eu morro. Mas a esperança tomou o meu coração. Eu não vou fazer barulho, eu só vou tocar nas vestes de Jesus. Ela foi com aquele coração apertado, ela atravessou a multidão, levada por sua fome, pelo seu desespero, e ela toca nas vestes do Senhor, e imediatamente o poder de Deus toma o seu corpo e ela fica curada. E o Senhor, que estava caminhando, de repente, ele sentiu a virtude saindo dele e disse: opa, quem me tocou? Perguntou para os seus discípulos: quem me tocou? Alguém me tocou. E se os irmãos lerem o texto, os irmãos vão perceber um certo ar de zombaria por parte dos discípulos, porque eles disseram assim: Senhor, o que você está perguntando? Como assim, quem me tocou? Está vendo essa multidão de milhares e milhares de pessoas? O Senhor vai passando e as pessoas vão te tocando. Como assim, quem me tocou? Pois deixa eu lhe dizer: alguém me tocou com fome, alguém me tocou com desespero, alguém me tocou com esperança, alguém me tocou de forma diferente, e de mim saiu virtude. Onde estão os famintos desse lugar? Onde estão os famintos? Onde estão os desesperados pelo Senhor? Existe algo em nossa fome que comove o coração de Deus. Mas, por outro lado, barriga cheia, satisfação, não leva ninguém a ter mais. Por quê? Porque quem não chora não mama, né? E quem não tem fome não chora. Se você não tem fome, se você não está desesperado, você deveria se desesperar por não estar desesperado. Deveria. E como é que alguém acaba ficando sem fome? O que é que acaba com a fome? É simples. Comer besteira atrapalha a fome. É sempre que os meus filhos comem besteira antes, né, da refeição que realmente é importante, eles não têm vontade de comer o que é importante. É pessoas que não têm fome, estão comendo outra coisa. O que é que você tem comido?
O que é que tem entrado pelos seus olhos? O que é que tem entrado pelos seus ouvidos? Que satisfação é essa que você só encontra em coisas que não tem nada a ver com Deus? Que fome desesperadora é essa que você tem pelas coisas que vão passar, que não significam nada, não tem valor eterno nenhum? Outra coisa que mata a fome é andar com gente que não tem fome de Deus. Isso também abafa, diminui, mata a fome. Se você gasta muito tempo com gente que só tem fome para outras coisas, maledicência, fofoca, futebol, prazeres da carne, fome por outra coisa além das coisas de Deus. Se você gasta muito tempo com esse tipo de gente, deixa eu te dar um conselho do alto. Se possível, dá um tempo. Dá um tempo e muda de companhia. Anda com aqueles que se deixam encher do Espírito. Anda com aqueles que são parecidos com aqueles de Efésios capítulo 5, que falam entre si com salmos, que cantam cânticos espirituais e dão graças por todas as coisas. Não vivem resmungando, resmungam, aponta o dedo para cá e para lá. Muda! Anda com gente que tem gratidão no coração, anda com gente que é cheia de Deus. Não sei quantos ouviram aqui falar da missionária Heidi Baker, uma missionária lá de Moçambique. A gente teve o privilégio de gastar uns 3 meses com ela naquele lugar, e eu posso facilmente dizer que ela é a pessoa mais extraordinária que eu tive o privilégio de conhecer no Senhor. Mortos ressuscitando, cegos vendo, surdos ouvindo, alimento multiplicando. Em 9 anos de ministério, mais de 6.000 igrejas plantadas em território muçulmano. E nós tivemos o privilégio de recebê-la em nossa comunidade um tempo atrás. E nós fomos para um restaurante, e ela sentou assim do meu lado, e assim que nós sentamos diante de uma mesa farta, ela ignorou aquela mesa, olhou nos meus olhos e disse: eu preciso tanto do Espírito Santo, eu preciso tanto de Deus. E você, pessoas que têm fome de Deus, elas parece que nos infectam. Elas geram fome de Deus em outros. Então muda de companhia, passa tempo com quem tem fome de Deus. E aí quando você ficar com fome, volta então para gerar fome naqueles que não têm fome. E como é que eu posso ficar com fome? O que é que gera? O que é que gera fome de Deus? É simples também. É só a gente se apegar ao fato, é só a gente se apegar na verdade, que vai dizer que tem mais. Como é que eu fico com fome? É me apegando à realidade que vai dizer que tem mais. E eu sei que essa frase é uma frase meio batida, né? Ela foi tão usada, que caiu em descrédito, né? Mas eu e você, nós precisamos saber que tudo que nós já vivemos em Deus até aqui
não foi para nos incentivar a vivermos do passado, não, apenas nos alimentando daquilo que já foi, não. O Senhor somente permitiu que vivêssemos o que vivemos até aqui, para que soubéssemos da possibilidade do hoje e do amanhã. Muita gente parada no passado. Em 1984 Deus fez algo maravilhoso na minha vida. Passa o tempo, em 1984 Deus fez algo tremendo. Passa mais um tempo, em 1984 Deus fez algo maravilhoso na minha vida. Não é que seja errado nos lembrarmos dos feitos do Senhor, mas parar no tempo, não. Eu não sei quantos aqui se lembram do texto de Marcos, no capítulo 8. O Senhor Jesus, Ele havia multiplicado os pães e peixes, né, e alimentado uma multidão, e até esse momento da história, por 2 vezes Ele havia feito esse milagre da multiplicação do alimento. Aí depois de um certo tempo, os discípulos, eles são pegos numa questão e pensam que o problema era o número baixo de pães. Não, a gente não tem pão suficiente, acho que é por isso. Depois vocês confiram ali em Marcos no capítulo 8, o Senhor foi e disse a eles o quê? Vocês não entenderam? Vocês estão pensando que o problema é o pão, é o número insuficiente de pães? Vocês não se lembram que eu alimentei uma multidão com poucos pães e peixes 2 vezes? E agora vocês estão preocupados com o número baixo de pães? Ou seja, será que o que vocês viveram em Deus no passado não foi o suficiente para vocês saberem que é possível o pão multiplicar novamente hoje? Será que não caiu a ficha? Vocês pararam no tempo. Multiplicou ontem, multiplica hoje, multiplica amanhã. Vocês pararam no tempo. Não parem no tempo, não parem no tempo. Multiplicou ontem, multiplica hoje, multiplica amanhã.